ele está instruindo Timóteo a forma e a maneira certa de usar a palavra de Deus. E o interessante é que ele não vai dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, serve como algo, como um livro de promessas. E você tira um versículo e aquilo vai mudar a tua vida. Deus ele pode usar isso porque Deus ele não tem limite no agir dele. Ele age da maneira que ele quiser. Se ele quiser mudar a tua vida através de um versículo, ele vai fazer isso. Mas o objetivo primordial da palavra de Deus é me ensinar, me repreender, me corrigir e me instruir para toda boa obra. Aleluia! É o que? A boa obra é quando você é bem sucedido em algo. É quando você é próspero em algo. E quando eu falo bem sucedido e próspero, eu estou falando na essência da palavra, que é tudo aquilo que você se propôs a fazer, dar certo, crescer, ter um resultado positivo. Então, o que Paulo está dizendo para Timóteo aqui, o que a palavra está nos revelando, é que a Bíblia, ela é um manual de instrução para que nós possamos ter uma vida de resultados positivos. Ele está nos dizendo que se você quer ser bem sucedido no teu trabalho, na sua igreja, na sua casa, na sua família, naquilo que você se propõe a fazer, você tem que seguir as instruções da Bíblia. Não é somente ouvir, mas é praticar. Jesus ele vai dizer que aquele, o insensato, ele ouve a palavra e não pratica. Então não é só ouvir, mas ele vai falar que o prudente, o insensato, ele ouve e pratica. E quando você ouve e pratica, você está construindo a tua casa, o teu empreendimento na rocha. E ela fica firme para suportar aquilo que vem tanto para o ímpio como para o salvo. Porque ventos, tempestade, assim como o próprio Jesus fala, vem para todos. A questão é, aonde a tua casa está firmada? Ela está firmada na palavra? Porque se estiver firmada na palavra, você está dizendo que você pratica ela. Então eu começo a entender que a proposta da Bíblia não é simplesmente eu crer, como o pastor falou aqui. A fé não é só crer, mas ela tem que entrar em ação. E nós vamos aqui o primeiro ponto. Com isso, entendendo isso, e pegando todo esse estudo de mais de 10 anos, eu cheguei a uma conclusão de 12 códigos. Porque eu percebi que as pessoas, tanto do período bíblico como dos dias de hoje, para ela ter resultados positivos, elas carregavam algo diferente. Ela tinha um padrão. O primeiro padrão é que elas tinham a mão de Deus agindo juntamente com ela. E para nós podermos buscar isso para a nossa vida, eu separei pelo menos 4 códigos para você poder ter a mão de Deus agindo na tua vida. E pelo menos 2 códigos desses 4 já foi falado aqui o que vai reforçar a nossa mensagem hoje. O primeiro código é fé. Pode pular para o segundo aí, por favor. O segundo PDF. O código fé. Primeiro pergunta: o que é fé? A fé é o alinhamento do natural com o sobrenatural em ação, como foi falado. Hebreus vai dizer, o livro de Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera. Aqui está no ambiente natural, porque eu estou fundado, porque eu espero, eu vejo a possibilidade de isso acontecer. Também é fé, porém uma fé natural. Porém a segunda parte deste versículo vai dizer que a fé também é a certeza daquilo que não se vê. Aqui é o sobrenatural, porque a fé natural, ela vê a possibilidade e ela está firmada nisso. Porém, a fé sobrenatural, ainda que o ambiente não mostre uma possibilidade daquilo acontecer, a fé traz à existência aquilo. Por quê? Porque é para isso que a fé serve. Porque é o segundo ponto que eu botei. Para que a fé serve? A fé serve para agradar a Deus. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo, a fé serve para viver. Hebreus 10:38. O justo viverá da fé. A fé também serve para trazer à existência aquilo que não existe. Romanos 4:17. Então, o código fé, ele vai trazer a mão de Deus para agir nos teus negócios. Para você poder ser uma pessoa bem-sucedida, você tem que ter a mão de Deus agindo juntamente com a sua.
imaginar a questão do grão de mostarda. Ele inicia pequeno, porém ele desenvolve de tal maneira que ele se torna a maior hortaliça de todas. E isso tem que ser a fé. Ela vai iniciar pequena, mas você tem que desenvolver ela. Você tem que absorver cada vez mais fé. E como eu posso adquirir fé? Ouvindo e praticando a Bíblia, a palavra de Deus. Quando eu começo a desenvolver fé, uma fé em ação, cada vez mais eu vou ter fé. E com mais fé, mais coisas eu vou alcançar. Eu quero que você parta de um filtro para você que, como eu falei, Deus ele tem coisas boas, planos de excelência para todos nós. Porém, é como, imagine que é como tivesse um cofre. E para você acessar esse cofre, você precisa digitar os códigos. E é esses códigos que eu quero falar contigo nesta noite. E o primeiro código é fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, o justo ele vive da fé. Sem fé é impossível você alcançar aquilo que Deus tem separado para você. Segundo ponto, segundo código, é a oração. Olha o que diz aqui em Isaías 48:17. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você e que dirige o caminho em que você deve ir. Aqui Deus está se apresentando para o povo como Redentor e como aquele que ensina o que é melhor, porque Ele já viu o nosso futuro, Ele conhece o nosso futuro, então Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então, Ele está aqui também como
temos que entender que tem que ser coisas boas. Aleluia. E não fique assustado em deixar de semear, né? Porque semear, ele é bem abrangente, ele está relacionado também à ação, você fazer algo. Porque muitas das vezes o cenário nos mostra, ó, não vai dar certo, é melhor parar, é melhor esperar, é melhor recuar, desiste, porque olha só, não está dando certo com ninguém, mas com você é diferente, porque você está debaixo da mão poderosa de Deus. Como eu falei, ele não depende de cenário, ele não depende de ambiente, ele só depende da tua obediência e fidelidade para ele. Então, quando você semear, ele vai te dar isso. A mão de Deus agir ao teu favor. E isso vai te dar um destaque. Isso vai fazer você uma pessoa de excelência. Quarto código. O código que foi até citado aqui. Generosidade. Como eu falei, esses 4 primeiros códigos é para você ter a mão de Deus agindo ao teu favor. Olha o que diz aqui em Provérbios 11:24, né? Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua pobreza.
E o melhor disso é que o que eu e você achamos que Deus pode fazer na nossa vida que é muito grande, para Deus ainda vai ser pequeno. Ou seja, Deus ele sempre vai ter algo maior para realizar na tua vida. Então vamos ficar atento ao tempo e à oportunidade que Ele dá a todos. Amém? Outro código, Provérbios 22, 29, que é o código diligência. Por quê? Porque quando chegar o tempo e a oportunidade de Deus, você vai ter que ser diligente. Que olha o que diz aqui ainda Salomão em Provérbios 22, 29. Visto o homem diligente na sua obra, perante rei será posto, não permanecerá entre os de posições inferiores. O que Salomão está escrevendo aqui? Que aquele que é diligente, ou seja, que é zeloso, que faz a coisa querendo que ela dê certo, que se entrega, que dá o seu melhor, independente se é algo pequeno, se é algo grande, apareceu para ele fazer, ele dá o melhor, ele é diligente com aquilo, ele cuida, ele zela pelo aquilo, ele se assenta na mesa de reis. O que isso significa? Que tem pessoas que estão nos observando. E ao observar uma pessoa diligente, essa pessoa que tem condições, né, de subir um degrau mais, ela vai escolher pessoas diligentes, pessoas zelosas. E eu falo isso aqui afirmativamente, não? Primeiro porque é um código bíblico, é um princípio bíblico. E segundo porque eu tive a oportunidade de, durante alguns anos, trabalhar com pessoas, assim, na mesma sala de pessoas, que tinham poder aquisitivo de contratar pessoas, de promover pessoas. E eu observei ali que as pessoas chegavam muito currículos, só que eles nem ligavam para os currículos. Eles olhavam pessoas que estavam dando certo em outras empresas, pessoas diligentes, pessoas que faziam as coisas acontecer nas outras empresas e ofereciam até um salário maior para tirar aquela pessoa da outra empresa e trazer para ela, né? Eles faziam uma proposta para ela. Esses dias mesmo na nossa empresa, onde eu trabalho, lá teve um caso desse. Eles fizeram uma proposta porque eles viram que era a pessoa que dá resultado. Então o dirigente, ele, ainda que as pessoas que estavam ao redor não vejam, sempre vai ter alguém olhando. Deus vai guiar a gente para te observar pessoas que verdadeiramente podem te promover. E é onde vai chegar o tempo e a oportunidade para você ir com tudo e assim, né, ser bem sucedido e prosperar. Outro código, Eclesiastes 9, 10, somente a parte A, que diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer conforme as tuas forças. É isso aqui. O texto está falando tudo que vier na tua mão para fazer conforme as tuas forças. Só que o texto não está falando que você precisa ser muito forte ou ter muita força. Tem que ser a força que Deus sabe que você tem. É importante entender isso aqui, porque tem vezes que aparecem coisas boas para nós e nós achamos que nós não
ser uma pessoa de excelência. Próximo código. Faça mais do que é pedido. Isso aqui, irmãos, nos dias de hoje, é uma raridade. Isso aqui, apesar de eu não coloquei o versículo bíblico, mas o próprio Jesus ele vai ensinar isso. Ele vai dizer: se você faz somente o que é pedido, você tem que se considerar um servo inútil, porque só fez o que é pedido. E nós vivemos num contexto de mundo onde a média das pessoas não faz nem o que é pedido. Muitas das vezes os funcionários não fazem nem aquilo que ela é paga para fazer. Ou seja, se você faz o que é pedido, você já está acima da média. Mas se você quer ser mesmo uma pessoa de excelência, faça mais do que é pedido. E isso vai te destacar. Isso vai fazer você sobressair. E é um código bíblico. É um ensinamento do próprio Jesus Cristo. Muitas das vezes nós se preocupamos porque nós vamos ser rotulados, pessoas vão colocar rótulos em nós, vai dizer coisas que de repente vai nos machucar. Porém, você tem que ter essa ciência. Eu estou cumprindo aquilo que eu aprendi com a Bíblia Sagrada, com as instruções da Bíblia. E também tem um código também para você suportar isso que nós já vamos falar daqui a pouco. Todas essas afrontas e intrigas que vem sobre a minha e sobre a tua vida quando nós praticamos a Bíblia. Porque, irmãos, praticar a palavra de Deus é você ir na contramão do mundo. Então vai vir as críticas, vai vir as afrontas. E se nós não tivermos blindado, nós vamos parar, nós vamos desistir. E o resultado vai ser que nós não vamos alcançar aquilo que Deus já separou para nós. Como eu falei, Deus ele é justo. E essa aliança, a partir dele já está garantida. Que ele tem para nós falar. Tem um tempo
E nós necessitamos do perdão de Deus. Mas como eu falei, para eu ter o perdão de Deus, para poder ter esta vida, esta caminhada com Ele, eu também tenho que ser uma pessoa que perdoa, que libera o perdão. É difícil? É, mas perdoa, porque você vai ver que vale a pena. Você vai ver o quanto isso vai te fazer bem. Então, o outro código, o último, para encerrar, eu coloquei aqui como a chave mestra. Por quê? Porque isso que vai te cuidar de tudo. Pessoas vão falar que você, se você é um cumpridor dos códigos bíblicos, pessoas vão te apontar, vão falar com você, vão te rotular, como eu falei. Mas se tu atualizar isso aqui na tua vida, você vai estar lembrado de tudo isso. Olha o que diz aqui em Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Vão te rotular, vão dizer mal de você, mas responde para você mesmo: eu não estou fazendo para o homem, mas eu estou fazendo